pelaquela convivência daquele grupo maravilhoso que tínhamos e, enfim, temos na Copem, mas naquela convivência bem próxima daquela década de 90. Certo? Então eu fico assim muito feliz de te encontrar. E não poderíamos começar uma doutrinária festiva. Léo, do Deus e Caridade, do Luz e Caridade, ele diz assim: ninguém começa uma doutrinária sem cumprimentar o companheiro ao lado. Tudo bem? Vamos cumprimentar. Então, todos, nós vamos falar um pouquinho, trazer algumas pequenas reflexões sobre o tema que a casa propôs nesse dia especial, nesse dia festivo, nesse dia importante, né? E importante especificamente para essa casa em razão deste fato que o nosso companheiro já trouxe aqui à baila, que é exatamente aquele momento onde estava ocorrendo a desistência, e no momento da desistência é que vem os reforços, né, vamos dizer assim, da coragem para continuar. Esse fenômeno, esse momento que aconteceu especificamente na história dessa casa, representa um momento de cada um de nós, nas várias trajetórias, nos vários desenvolvimentos das atividades, né, das situações da própria vida, nas várias encarnações, né, há sempre esse momento, né, esse momento específico. E o nosso tema tem muito a ver com isso, que foi o tema que a casa sugeriu para desenvolvimento, que é a trajetória evolutiva do espírito. Né? Vamos, enfim, falar um pouquinho sobre isso, fazer algumas pequenas reflexões sobre essa trajetória que na visão espírita, na tese espírita é tudo. Né? Na tese espírita é tudo. É esse caminhar evolutivo. Falar em evoluir, né? Há muitos conceitos de evolução, há muitos conceitos da ação de evoluir. Mas falar em evoluir é falar, na verdade, em transitar de um ponto de moralidade para outro ponto de moralidade imediatamente superior. Tem muitos conceitos sobre isso, mas vamos enxugar e dizer isso. Né? Evoluir é transitar nesse ponto. Né? As filosofias, as religiões legítimas, né? As religiões não estéreis, as legítimas, aquelas que propõem vida, elas abrigam este conceito, porque, na verdade, essa movimentação evolutiva no ser é uma espécie de autorrevelação. Evoluir é uma autorrevelação. Evoluir é uma autorrevelação. É o indivíduo autorrevelar-se, revelar-se a si mesmo. Trazer para fora, trazer para o campo mais externo aqueles conteúdos mais elevados que ele abriga no campo lá da sua intimidade, da sua profundidade. Jorge André a chama de inconsciente puro. O Deus em nós, ele chama de inconsciente puro. Lá na base do psiquismo, lá na essencialidade do ser. Então, evoluir é este transitar, é este caminhar, é este movimentar-se, auto-revelando-se em cada movimentação. Joana de Ângeles fala, ela traz todas aquelas etapas psicológicas, né? Brilhantemente, aquelas etapas psicológicas que ela estuda, para no final ela falar na autorrealização, que é nisso que Jesus fala. Né? Jesus, no final de todo o seu trabalho de apresentação
da vida, das leis, da apresentação de Deus, ele fecha com essa autorrealização. Jonas fala, autoconhecer-se, o indivíduo se conhecer a si mesmo, conhecer as suas potencialidades, as suas capacidades, os seus defeitos. Fala em todos os atos que devem ser implementados para este processo, para o processo de efetivação daquilo que se conhece e daquilo que não se conhece exatamente, mas que, enfim, será conhecido um pouco à frente. Fala na autoidentificação, na percepção da sua ação de ser imaterial, de ser espiritual, para falar então na autorrealização. Lázaro, ele quando traz uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, lei de amor, né? Lei de amor, uma mensagem belíssima. Ele traz esse passo a passo, quando ele fala do amor, né? Ele diz que o amor, ele sofre as suas especializações de caminhada do Espírito, sofre os seus aprimoramentos. Ele fala do amor manifestado numa instintividade que é montada pelo Espírito, quando ele transita nos reinos inferiores da criação, né, agregando todo esse automatismo para a autopreservação, né? A base instintiva é uma base de autopreservação. Então Deus não poderia, né, e naturalmente não permitiu que nós tivéssemos ou exercêssemos o ato de decidir diante de todas as solicitações da vida, do mundo, sem antes criar uma base instintiva onde nós estivéssemos agarrados à vida. Fosse qual fosse a situação que ocorresse, fosse qual fosse o ato que adotássemos. Porque senão não suportaríamos. Nós emocionalmente não suportaríamos. Se não houvesse uma base instintiva, para mesmo diante dos equívocos, nós nos agarrássemos a elas, nós nos mataríamos. Então é necessário transitar pela base, pela formação de um automatismo que ele está montado nesse inconsciente de sustentação. Você transitou pelos entes? Não há problema. Agora você pode decidir. É fantástico isso, né? João diz, Deus é amor. Deus é amor. Jonas diz assim, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Quando ela abre o livro Amor Imbatível Amor, né? Ela abre com esse conceito. Ela vai examinar o amor durante toda a obra, mas ela abre com esse conceito. O amor é a substância. Veja, ela não diz o amor é o sentimento apenas. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Significa dizer, o amor é tudo. É como se ela quisesse dizer assim, só há amor. Só há amor, não há uma outra coisa diferente do amor. E Lázaro afirma isso na mensagem. Quando ele diz que as primeiras movimentações do amor são movimentações instintivas, depois são movimentações no campo sensório, que é natural, para o toque, para o envolvimento, né? Os terminais nervosos à flor da pele, eles têm uma razão evolutiva. É necessário que você sinta a vida, sinta as pessoas, sinta as alfinetadas, porque elas são importantes. O encontrão com uma parede determina a retomada de uma rota. Aqui tem uma parede, eu queria passar pela parede. Você retoma uma rota. Viana de Carvalho diz, o amor sensibilização, a dor sensibilização. A dor sensibilização, que são nesses toques você vai tomando uma rota adequada, um caminho adequado para você então trilhar. Então, nessa trajetória evolutiva, esses seres especiais, essas almas especiais, elas trazem
aqui e ali, do seu modo, de formas diferentes, mas elas indicam que há um processar evolutivo. Elas indicam que é um caminhar desse amor, que é tudo, que é a expressão de tudo que há. Então, há um desenvolvimento, né? Eu costumo fazer uma associação assim, evoluir é algo que ocorre conosco, né? É um fenômeno que se dá em nós e que nós não percebemos muito. É como aquele momento especial onde nós estamos. Quem aqui não perdeu uma noite? Acho que todo mundo perdeu uma noite. Ou uma situação, alguma festa, ou então com alguém doente, mas sempre alguém perdeu uma noite. E você tem aquele momento, eu acho incrível isso na natureza, aquele momento onde você vem na noite, vem na noite, vem na noite, vem andando, vem caminhando, a noite vai passando, mas quando você... já é dia. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas percebam, você não sabe exatamente quando deixou de ser noite e quando começou a ser dia, você não consegue identificar esse momento. A evolução é um pouquinho disso, é um pouquinho dessa caminhada meio que imperceptível dessa movimentação. Os espíritos dizem assim, vocês crescem e nem sentem que crescem. Porque basta estar na vida para crescer. Basta estar nos processos de relação para crescer. Não precisa haver um crescimento rigorosamente técnico, científico, anotado, registrado e marcado no ponto. Então, há momentos e experiências que são marcadamente importantes. Vai existir, sempre vai existir. Porque são sinalizadores muito fortes nessa trajetória. Mas de regra, cresce-se o tempo inteiro. Cresce-se muito ouvindo uma música bem executada pelas vozes que estavam aqui. Há uma apresentação de como se faz a harmonia. Olha, é como se eles dissessem, olha, a harmonia se faz assim. E eu ficava olhando assim os lábios das pessoas cantando, né? E abrindo e fechando ao mesmo tempo, né? A execução, exata execução perfeita, me permita essa expressão, porque a harmonia, ela se derramava pelo ambiente. Então assim é esse processo de evolução. Lázaro, ele é brilhante. A instintividade, o amor se movimentando para dar bases de segurança. Isso é amor. Quando transitamos pelos reinos inferiores e o Pai quis que fosse assim, isso é amor. É a movimentação do amor do Pai. Depois, nos campos sensórios, nos campos das percepções, para então ele diz, e o sentimento é o ponto final dessa movimentação do amor. E nos sentimentos, o ponto máximo é o amar. O ponto máximo é o amar. Ele diz o amor, mas o amar. Porque o amor é tudo. O amor é tudo. Existe o amor, que é a substância do que tudo é feito. Essa parede é uma expressão da movimentação do amor. Os átomos que compõem essa parede estão ligados, agregados, ligados por uma energia, por uma força do amor, que os põe nessa condição, para que eles sirvam ao propósito de nos agregar. Todas as movimentações são expressões do amor. O que cabe ao ser, na sua trajetória evolutiva, que é o que ele tem que perceber, é o amar. O amar é o ato do Espírito. O amar é o ato, o amar é a movimentação. O amor é a substância. O amar é o que se faz do amor. O amar é o que se faz do amor. Por isso, Jesus, ele apresenta no Evangelho
esta proposta evolutiva em todos os momentos, em todas as passagens. Aqui e ali ele está apresentando para todos nós essa trajetória de evolução do Espírito, para dizer que há uma movimentação desse amor de dentro para fora, é uma movimentação desse amor fora, que interage conosco, aprimorando o nosso ato de amar. Por isso, tudo transpira amor. Todas as movimentações transpiram amor, das suas formas, dos seus modos de ser, das suas realidades, das suas apresentações. Já imaginou se todos amássemos igual? Terrível! Ninguém suportaria, não há instinto que suportasse isso. Mas amamos de formas variadas, de formas diferentes, de muitos modos de apresentação. Jesus, para dizer que há esta movimentação de dentro para fora, nesse sentido de amparar o indivíduo, de promover o acréscimo ao indivíduo, ele narra uma parábola, que é a parábola do festim de núpcias. Né? Olha como nós não vamos analisar a parábola toda, ela é lindíssima. Ela é uma espécie de roteiro de crescimento espiritual. Não vamos analisá-la toda. Mas olha como ele diz assim: o reino dos céus, a base do amor em nós. O Deus em nós. Reino dos céus, reino de Deus. A base do amor em nós. Ele diz: o reino dos céus é semelhante ao rei, a um rei, que queria dar uma festa. Olha como ele falou. O reino dos céus é semelhante ao rei. Mas o que é o rei? O rei é o monarca. O rei é o soberano. O rei é o soberano. O rei é o senhor de vida e de morte. O rei é o proprietário do reino. É aquele que decide. Então o reino dos céus é o reino que decide. Decide aonde? Em nós. O reino dos céus é o reino que decide em nós. O reino dos céus é semelhante ao rei que queria dar uma festa. Mas que festa? O que é uma festa espiritual? Uma festa espiritual? O que é uma festa espiritual? Uma festa onde todos vão se alegrar. Uma festa onde todos vão se confraternizar. Uma festa onde só se movimenta com a leveza que o amor promove. Está na parábola. Queria dar uma festa e então envia os seus servos para convidar os convidados. Convidar os convidados. Kardec diz que esses servos foram os profetas. Sim, sim. As movimentações das leis no campo externo, o Pai movimentando todos os recursos para chegar até nós. Nos aprimoramentos da nossa capacidade. Mas do ponto de vista interno do espírito, do psiquismo próprio do indivíduo, este servo que foram fazer o convite, levar o convite, eles são a grande serva, que é a consciência. Percebam essa sutileza do mestre. É a consciência. É a grande serva que apresenta o reino dos céus. A consciência, ela traz os recursos do reino dos céus para o campo mais externo, para o campo do consciente, para o campo do agora, para o campo da percepção, para o campo da realização concreta no mundo externo. A consciência, ela
nós temos condições de perceber a movimentação do reino dos céus. Temos condições de perceber esta serva, esta mensageira que é a consciência. Meu amigo, não faça. Meu amigo, não faça. Você não deve fazer. Fazendo isso, você sabe, você estará causando um dano a essa pessoa. Não faça. São as sinalizações. E na parábola, eu não queria avançar muito na parábola não, mas ficou emocionante. Mas na parábola, ele diz assim: e então os convidados recusaram o convite. É incrível, mestre, né? Eles recusaram o convite. Ou seja, nós, no campo mais externo, voltados para o mundo externo, das coisas, para as tribulações da vida, etc, etc, recusamos os convites. Aí o que é que ele disse? Aí ele disse: mande de novo. Chame de novo. Aí vamos lá. Aí os convidados disseram: diga-lhe que eu não posso ir ao reino do céu. Né? Diga-lhe que eu não posso ir. Incrível. Um foi para a sua casa de campo, o outro para os seus negócios. Está na parábola. Tudo isso voltado para as coisas que realizamos, que fazemos. Tá? A nossa vida de relação, tudo para fora. Que não há nada ilegítimo nisso. Mas há que se atender na medida do possível, porque é evolutivo o processo. Não há instantaneidade na evolução. Toda instantaneidade pode supor uma máscara. Não há instantaneidade. Então, um foi para a casa de campo, outro fez para os seus negócios. O mestre dele traduz a alma humana. E uns foram mais drásticos ainda, diz a parábola. Mataram os enviados. Mataram o céu, eliminaram, mataram. Vejam se não são os que tentam anestesiar as movimentações da consciência. Os materialistas sistemáticos. O que é um materialista sistemático? É um materialista por sistema. Tudo prova. Mas, meu amigo, vão negar o tempo inteiro. Mesmo diante de determinadas fatos e fenômenos, exceções. Porque ele necessita desse tempo para negar. Este tempo para negar é direito dele. Tanto é direito, até determinado ponto, que é permitido. Tanto que é permitido. Caiba Chuta diz assim: nem todo mal que se queira fazer, se consegue fazer. Ou seja, há uma administração divina, há leis. Aí o Senhor se chateia, na linguagem de Jesus, se enche de ira, perceba, é a consciência se deslocando de dentro para fora, para realizar os processos que cumpre a ela realizar, que nós vamos analisar um pouquinho na frente. Mas, em dado momento, ela é extirpada da vida mental nossa. Então aí são os materiais sistemáticos, são aqueles que escapam, né? Escapam, fazem distanciamentos da própria realidade sua, da sua emocionalidade. São os indiferentes, vamos usar essa linguagem. São os indiferentes do caminho. O mundo acaba, ele está ali. Ele é indiferente. São aqueles que tentam anestesiar os convites da consciência pelo uso das drogas. Eu não consigo, eu não me permito pensar. As drogas. São aqueles que põem o som do carro. O cara aumenta o som do carro, assim, dum, 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 dum. Ninguém ouve nada, ninguém pensa, ninguém
nem tem condições de refletir, porque ele não quer refletir. Isso são processos internos. Jesus está falando de processos internos. Essa parábola são todas de processos internos em nós. Isso tudo está dentro do próprio indivíduo. São os campos dos conflitos de profundidade. São os campos dos conflitos de profundidade. Então ele diz, o Senhor se enche de ira, toma os seus exércitos e manda exterminar a cidade. Matar os homicidas, os servos dele foram mortos, matar os homicidas e exterminar a cidade. Está na parábola. Para dizer que nesses processos da consciência, em muitas situações da consciência, esse centro diretor que comanda os processos de profundidade do psiquismo, porque não pensemos que é o consciente que comanda esses processos. Ele realiza as suas etapas. Ele desenvolve no sentido do encontro total as suas etapas. Por isso os processos aconselhados pela espiritualidade são o de autoconhecimento, o da autobusca, o da autoidentificação para a autorrealização. Por isso voltar-se para si, não egoisticamente, mas amorosamente. Então ele manda os exércitos para destruir as cidades. Destruir as cidades é destruir as seguranças. Quem está seguro sem a cidade? Quem está seguro sem a sua casa? Quem está seguro sem o seu recurso? E em doutrina espírita, estes recuos, onde o indivíduo fica à deriva, chama-se expiação. A expiação é o ato de expiar. Que expiar? Ver. Meu amigo, conviva com a condição que você criou e que aparentemente lhe sustenta. Conviva um tempo. Aí o indivíduo convive em ciclos com aquelas experiências, com aquela emocionalidade ainda inferior própria nossa. Mas em dado momento o indivíduo não suporta. O indivíduo não suporta. Não consegue suportar. E então ele empreenderá, após eleger muitas metas. Não, o certo é isso, o caminho é este, a realidade é esta, agora que eu estou bem. Transita um tempo naquilo. Rapaz, e você como é que está com aquelas? Não, mas aquilo eu já deixei. Fatal. Aquilo sim. Na frente, eu acho que não tem jeito. São as conclusões de profundidade. O indivíduo tem que fazer as conclusões de profundidade. Mas lhe é permitido fazer e cansar-se das superficialidades. É necessário cansar-se das superficialidades. À exceção de alguns, quando Jesus se refere assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses fizeram a captação mais rápida. Não precisou ver, não precisou passar, não precisou tocar, não precisou da experiência mais grave. Não precisaram. Mas essa é uma decisão do Espírito. E então, após destruir as cidades, ele diz assim: agora vão vocês e vão convidar todos que encontrarem. Convidem todos, porque aqueles não foram dignos. Convidem todos que encontrarem. Os coxos, os que estão nas encruzilhadas. Mas quem são estes? Estes são exatamente os pedaços que sobraram da gente.
Esses foram os pedaços que sobraram. Mas os pedaços puros, os pedaços que serão aqueles que vão promover as integrações do todo em nós. Do psiquismo na totalidade. Começam pelos pedaços. Às vezes é em uma dor que você vai começar a fazer o processo de recomposição à luz do amor. Mas é o fragmento, é algo distante, ainda não é a maior porção. A maior porção será contagiada, será conquistada, será recuperada ao longo de um processo onde, no final, todas as capacidades da alma vão aderir ao amor. A inteligência, que move os processos cognitivos do conhecimento da vida, das coisas. Isso é uma casa, isso é um ventilador, isso é uma mesa, onde eu leio e percebo as leis naturais da vida, onde eu ingresso em mim mesmo, a consciência exercida na sua face subjetiva, o sentimento, a vida de relação, de qualificação das coisas e das pessoas, a vontade, que é uma força de concretização da alma. Sem vontade, não concretizaríamos nada. E a fé, que é uma quarta força. Essa força de captação de Deus. Fé é essa antena de captação de Deus. Que tem as suas fragilidades, que tem as suas incertezas, que tem as suas dúvidas. Tragam todos para a festa. Então ele diz, o Senhor então vai observar quem está na festa. Quando chega, meu amigo, quem é você? Você não poderia estar aqui. É a tentativa de visitar o reino dos céus. Nós fazemos essa tentativa de visitar o reino dos céus. Mas você não poderia estar aqui. Você não porta a túnica nupcial. Kardec diz, a túnica nupcial é a pureza de coração. A túnica nupcial é a pureza de coração. Mas você não porta a túnica nupcial. Como você pode acessar o reino dos céus? O puro de coração não é um ingênuo. O puro de coração não é um insensível. O puro de coração não é inexperiente. Não. O puro de coração é o experiente. O puro de coração é aquele que deliberadamente realizou os processos de espoimar, de retirar todos os obstáculos que interditam a ação dele para o reino dos céus. O puro de coração é a alma madura. A alma madura. A alma experimentada. A alma que recebendo os convites da vida, os convites do não. Paulo disse isso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Olha a profundidade de Paulo. Ou seja, todas as coisas estão no mundo, elas são factíveis, elas são realizadas, elas são objeto mesmo do convite. Não, mas vamos ali, rapaz, realizar uma coisinha, ganharam. Vá você. Mas rapaz, o que é isso? Vá você. A mim, não compete para você. Essa é uma decisão do Espírito. Essa é a decisão especial. Jesus diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Que céu? O céu. O reino dos céus, não o céu, é o reino dos céus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Este céu são essas intuições da consciência. A consciência aparece dentro dos processos da intuição, mas não faça. Ou então, perceba, analise. As coisas não. Eu estou na dúvida, eu estou na incerteza. Faça, faça, realize. Esse é o momento especial. Esse é o momento especial.
graça. São as intuições, é a consciência mostrando que tudo foi mobilizado para ver aquele momento. Esse é o momento. Senhor, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Compreender. Mas a que lei o Senhor se refere? A lei. A lei, meu amigo, honrar pai e mãe. Então os 10 mandamentos, que era a lei da época, a lei código moral da época era esse. Ah, mas isso eu já observo, isso eu já faço. É o que você quer. Você quer se aprimorar? Sim, Senhor. Eu quero me aprimorar porque eu quero ganhar a vida eterna. A vida eterna é a vida do Espírito. Eu quero ganhar a vida eterna. Então dá tudo o que tem, Senhor. Senhor, isso eu não posso fazer. Percebeu a profundidade? Ele deu ao indivíduo até onde o indivíduo, naquele momento evolutivo, podia ir. Ele sabia disso. Mas o indivíduo quis ir além. Você quer ir além? Está tudo. Não posso. Não posso. Ainda você está me pedindo. Você está me pedindo o todo. O todo eu não posso dar. Eu posso dar uma partezinha. Não tem problema. Dê uma partezinha. Momento chegará em que você sentirá a necessidade de dar tudo. Isso é a trajetória evolutiva. Essa é a movimentação do reino dos céus. Jesus diz assim, quando ele tenta montar isso etapa a etapa. Olha como ele leva para montar etapa a etapa. Ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo. E nascer da água, do ventre, né? E nascer da água e do Espírito. Esse nascer do Espírito é a renovação que se tem que fazer sempre no campo do Espírito. A renovação das forças, a renovação das capacidades, a renovação das percepções. Isso é renovar do Espírito. Por isso, é necessário que, para conhecer Deus, é necessário conhecer a obra. A obra são muitos mundos. Esse é um dos. Meu amigo, está facultado a você conhecer o mundo. Conheça. Para retirar do mundo o nível de moralidade possível para este nível de evolução. Porque as conclusões da evolução não vão se dar aqui. O que é mais curioso, isso é causa de muitas insatisfações nossas e de revoltas nossas, é que nós queremos o perfeito aqui. Quantas vezes não discutimos com as pessoas porque queremos delas a perfeição? Meu amigo, a perfeição não é deste mundo. Os Espíritos dizem no Evangelho, segundo os Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. A felicidade é relativa. É relativa a algo, a um ponto que alguém chegou, que alguém concluiu, a uma virtude iniciada. Isso é uma virtude iniciada, mas não é uma virtude concluída. Uma virtude, para ser concluída, ela precisa transitar por uma série de exigências do próprio mundo. Você quer paciência? Que bom que você tem paciência. Vou colocá-lo em determinados trabalhos junto a uma família que vai exigir muito de você, paciência. Com um tempinho, o cara não está mais em casa. Eu não estou dizendo a ninguém, fique e sofra. Isso é uma decisão do Espírito. Porque a consciência, ela tem esta função. Ela tem a função de integrar os opostos. A consciência, ela integra os opostos. Se você secciona a ação da consciência, você interdita esse favorecimento espiritual. Mas a consciência, ela avança no psiquismo do indivíduo, favorecendo que ele integre tudo. Porque o amor leva à integração total. Jesus diz assim: todo reino dividido contra si, ou toda casa dividida contra si mesma, não sobreviverá. Que reino ele se refere? O próprio indivíduo. Seu reino. Você é o rei do seu reino. Se você está dividido, você não sobreviverá. O que é
sobreviver, não ter vida. Então muitos estamos na vida física, mas não vivemos, porque não produzimos vida. Veja na parábola do semeador, lá no final, as sementes caem no solo, mas aqueles solos são inadequados para que as sementes, enfim, frutifiquem. Só vão frutificar lá no último solo. E aí, germinaram, frutificaram, que já é o final de linha do processo evolutivo. É quando dar frutos significa ser alimento. Enquanto quisermos ser alimentados, é uma debilidade evolutiva. Mas o grande movimento é ser alimento. Senhor, o Senhor nos fala. Reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Mas quem é o maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus é o servidor de todos. Eu quero ficar, meu amigo, como é que o maior pode ser o servidor? Os caras não entendem nada. Porque a personalidade foi vencida. Os personalismos, né? Que é a patologia da personalidade. O personalismo é a patologia da personalidade. É a doença da personalidade, o personalismo. Então a personalidade foi vencida. Nessa mesma mensagem de Lázaro, Lázaro diz assim, lei de amor, ele diz assim, o amor vivido na sua intensidade maior, como foco ardente, ele unifunde as personalidades. Essa mensagem é lindíssima. Ela é especial. Ela é a tradução poética do próprio processo evolutivo. Lei de amor. Fica como convite para lermos hoje ao dormirmos. Fundir as personalidades é deixar de movimentar-se no sentido de se impor ao outro. Não há imposições. Há contribuições. Há favorecimentos. Há acréscimos que se dão ao outro. As grandes almas, os grandes construtores do amor foram assim, viram assim, agiram assim, atuaram assim. Não se lembravam de si mesmos. Não se lembravam de si mesmos. Haviam vencido uma persona, haviam vencido uma imagem que projetavam para o mundo. Não queriam que as imagens fossem amadas, as suas imagens fossem amadas. Mas estabeleciam um fluir amoroso, num êxtase, o tempo inteiro. Por isso a consciência, quando ela assoma, quando ela aparece, ela integra os opostos e ela qualifica moralmente os fenômenos. Ela qualifica moralmente os fenômenos. Isso é uma sutileza da função da consciência. Toda fenomenologia que ocorre fora é qualificada moralmente. Isto ocorre por isto. Isto ocorre por esta sinalização, isto ocorre por esta necessidade, isto ocorre para que isto seja feito assim, isto ocorre pelas oportunidades, isto ocorre para... Por isso Kardec distingue os espíritas, os fenomenologistas, aqueles que vivem o fenômeno, estão andando, estão a um passo de entender isso. Entender que o fenômeno serve ao fenômeno maior que é o moral. Que é exatamente esse trazimento da consciência para o ato. O trazimento para o ato. Há um ato especial que separa os momentos evolutivos do espírito. Este momento especial é o momento do jovem nesse diálogo com Jesus. Dá tudo o que tem então em saída. Esse é o momento especial. Esse é o momento do coração. Esse é o divisor de águas evolutivo.
Sem esse momento, retornamos tristes para o mundo espiritual. Hoje não consegui. Não importa, 1000 coisas, 1000 realizações, tudo é contabilizado. Mas este momento especial, você não realiza. A mulher lavava os pés de Jesus com perfumes caros, com óleos caros. Judas, mas meu amigo, esta mulher comete um crime. Estes óleos, esses perfumes são caríssimos. Deveriam ser utilizados para a causa, a nossa causa. Ele está fixado nos olhos. Jesus diz, não. Ela atua com amor. Resolvido o problema. O que é a parábola do trabalhador da última hora? O cara começou cedo, suou, o cara chegaram 2 minutos. Se esses caras estão ganhando um denário, imagino que eu não vou ganhar. Na hora de pagar, um denário. Um denário? Que é isso, meu amigo? Os caras trabalharam 1 hora, ganharam um denário, trabalhou o dia inteiro, vou ganhar um denário para o meu amigo. Quem eu contratei com você? Um denário, eu estou te pagando. Apraz-me pagar a eles. Assim é o reino dos céus. Todas as vezes que eu visualizar as quantidades, Jesus rompe com as quantidades. Ele rompe com as quantidades o tempo inteiro. Para romper exatamente com esta priorização do que é quantitativo. Porque este ato especial é o ato que é no campo mental, é no campo do coração, é o ato de espiritualizar-se. Espiritualizar-se é o divisor de águas dessa trajetória dos mundos inferiores em que estamos, para então darmos passos no sentido dos mundos mais elevados. Com uma transição que são esses mundos regeneradores. Um mundo regenerador é um mundo de regulação dessa transição. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações. Mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes. É um mundo de regulação. Tanto que aqueles que não necessitarem mais das experiências expiatórias, não virão experiências expiatórias. Porque as experiências expiatórias são experiências de abandono do indivíduo a si mesmo, por um tempo. Como vimos na parábola. Queimem as cidades. Viram, Tarefa? Mas a lei então impõe a ele este estado compulsório. É o expiar a sua dificuldade. Nos mundos de regeneração, teremos o que? Espíritos já com o propósito de promover o seu próprio crescimento. Por isso as expiações não ficarão. Não há mais campo para eles. Não há mais espaços. O dia é chegado. O dia é chegado. Não tem como ficar. Não há melhores ou piores. Há uns que estão caminhando, todos estão caminhando, mas há níveis distintivos de caminhada. Há níveis diferentes de caminhada. Porque há níveis diferentes de percepção e de entrega. Há níveis diferentes de percepção e de entrega. O ato da entrega é o ato especial. Esse é o ato especial. Aonde não há entrega, não há implementação do que é superior. Não se implementa o superior. Isso ocorre muito com os médios. Aqueles pontos de... O espírito tenta por um lado, por outro recurso. Que há uma matriz emocional, uma matriz moral, travando a fruição. Não tem como. As coisas saem fragmentadas, saem quebradas, saem com misturas anímicas muito fortes. Não digo só na psicofonia, na psicografia, não digo só nisso não. Digo no transitar de todo dia. Porque se é médio todos os dias, se sofre influenciação todos os dias. No campo da família, sim, as inspirações dos espíritos familiares. Bora, amigo, vá, cedo, peraí, rapaz, não. Durante os sonhos, o indivíduo sai, desdobra, eles se encontram, eles recomendam, eles aconselham. Mas o ato de decidir pessoal não ocorreu.
Por isso, nós evoluímos desses primarismos, ingressamos na virtude, e da virtude caminhamos para o estado especial. Humberto Roden chama de estado de sapiência. Estado de sapiência, aquele que sabe. Veja, o virtuoso, ele cumpre a lei. O virtuoso cumpre a lei. Lázaro tem uma outra mensagem lindíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, no capítulo 4, parece, bem-aventurados os brandos, onde ele fala lá no finalzinho sobre obediência e resignação. Lembra essa mensagem? Obediência e resignação. Então, o virtuoso, ele cumpre a lei. Ele observa a lei. Mas é pouco. É um estado especial. Sabe? Evolução, claro, destacado. Mas é pouco no sentido do que se precisa fazer. A resignação é o estado posterior. Iniciado pela obediência da lei, mas completado pela resignação. A resignação é o estado do indivíduo que não cumpre a lei apenas, ele é a lei. Ele vive a lei. Ele transborda a lei. Aí vemos essas almas especiais, que eu não vou nem citar mais, sempre citadas. Madre Teresa, Alberto Schweitzer, a nossa irmã Dulce aqui. Vivem. Ali é uma questão de vivência. Ali não é um processo analítico. Não é um processo analítico. Eu faço isso, mas isso para isso. Não. Eu faço. Já é um processo de síntese. Já é um processo sintético. O indivíduo vive. Na expressão dos virtuosos, eles obedecem os desígnios de Deus. Na movimentação de profundidade dos sapientes, dos resignados, daqueles que percebem o amor de Deus por eles. É distintivo isso. Eles não são só obedientes a um desígnio. Eles percebem que naquela designação existe uma ação amorosa de Deus por eles. Veja que o resignado, ele está harmonizado com o seu processo. Mas o cara sente dor, ele não enxerga, ele não interessa. Não interessa. Esse é o estado da alma. Não há uma mensagem dissolvente. Não há uma expressão de censura ou de revolta. Mas, meu amigo, como pode? Como é que pode? Não há uma revolta. Não há uma irresignação. Não há uma insurreição. A mínima. Não há. Porque esses, na verdade, são os gratos. Eles são os gratos. Eles não obedecem à lei. Eles vivem para Deus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aqueles que fizerem a vontade. Que pai? O pai que está no próprio. O pai que se é e não se sabe. Os criminosos não sabem que são deuses. Eles não sabem disso. Quando souberem, aí os contributos de todo o processo evolutivo. Quando souberem se dedicarem ao envolvimento e à percepção, à sensibilidade para perceber Deus em tudo, em todas as coisas, em todas as movimentações, se expressarão como deuses. Nós somos deuses. Poderão fazer o que eu faço e muito mais. Jesus. Ele narra todo o processo evolutivo. O Evangelho é a narrativa integral do processo evolutivo. Cada passo, cada situação, cada movimentação, cada aceno é uma indicação desse processo. Precisamos montar esse
esse processo. Então os gratos são, na verdade, esse resultado final da trajetória evolutiva. O poema da gratidão, que foi lido aqui hoje, né? Veja, eu nem sabia que vocês olham o poema da gratidão. Mas o poema da gratidão que foi lido aqui hoje. Senhor, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não consiga, mesmo que será sempre assim. Porque mesmo diante de todas essas dificuldades, eu estou ligado a Ti.